todos, queridos e amados irmãos e que nos acompanham no nosso canal, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos nesta lição de número 6, a lição do mês 8 e também do dia 8 do ano de 2021. A câmera está invertida, mas dá para ver a lição que traz por título e tema Jonas, Deus ama quem você detesta. Nós iremos discorrer aí um pouco acerca deste tema. É uma lição muito boa e de proveito para a nossa juventude, onde tem um estudo bem para o professor que quer desenvolver acerca dos profetas menores. Tem um tema e uma gama de conhecimento muito bom para a juventude. O texto do dia dessa lição nos diz o seguinte: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. O tema do livro de Jonas é, como eu creio que muitos já ouviram acerca deste tema, e pregações, muitos intitulam Jonas como o profeta fujão. Mas se nós formos analisar a realidade e a vida de Jonas, a gente vê que se nós nos colocássemos também no lugar de Jonas, nós talvez teríamos a reação parecida ou igual à de Jonas. Eu posso trazer aqui um exemplo clássico da história bíblica, onde Jonas, por muito tempo foi se discutido a veracidade do livro de Jonas, por conter muitas coisas no livro de Jonas, e alguns estudiosos ou teólogos e pessoas, quando foram incluir o livro de Jonas no cânon bíblico, ou no compêndio bíblico de livros, acharam ou tinham por o livro de Jonas ser um livro parecido ou muito fantasioso, por parecer-se com uma fábula. Mas se nós formos analisar, no livro de Jonas tem um contexto histórico muito bom, que não dá para dizer que o livro de Jonas é uma fábula ou apenas um conto, pois ele trata e narra a história de um tempo, como a própria lição diz. Se os alunos ou os irmãos que estiverem forem discorrer acerca da lição e também de escritos, de estudos sobre a história de Jonas, o livro de Jonas, o modo como ele foi escrito pelo profeta Jonas foi um jeito e um modo muito peculiar, né? E nós sabemos que o nosso Deus, quando ele inspirou os escritores da Bíblia, ele usou cada um da forma que ele bem quis, da forma que ele bem entendeu. Eu não vou falar ponto a ponto da lição, até porque o meu foco aqui não é trazer um resumão da lição. Se notarem, é um primeiro vídeo que eu estou fazendo acerca da lição. Eu quero trazer apenas subsídios e história acerca deste escrito, que é a história e o livro do profeta Jonas. Mas eu vou seguir o roteiro da lição, para que fique melhor o entendimento e para quem quiser utilizar os subsídios contidos no que eu vou falar. A síntese da lição nos diz: Deus ama os pecadores,
mas Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está a ponto a perdoá-los desde que eles se arrependam dos seus pecados. Eu recomendo, como eu sou superintendente da escola bíblica, eu recomendo que todos utilizem essa agenda de leitura, pois ela contém já um adiantamento do conteúdo da lição. E é muito bom nas consagrações diárias, ao acordar, na leitura diária. E já vai acentuando mais ou menos o assunto do que se trata o livro, a lição que será estudada na escola bíblica dominical. O texto que a lição vai pautar aqui e vai desenvolver o argumento e o desenrolar da lição está baseado no capítulo 1 e os versículos de 1 a 3 do livro de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. A lição vai discorrer no primeiro ponto, no primeiro tópico, acerca da vida de Jonas, que era o profeta Jonas. Só um pequeno resumo: o profeta Jonas é um profeta que profetizou na época de Jeroboão II. E uma das profecias muito clássicas naquela época foi que ele profetizou uma grande prosperidade para o povo de Israel. O povo de Israel praticamente viveu essa prosperidade, estava vivendo, mas o povo se esqueceu de Deus, viu? E o povo se distanciou do propósito real que Deus tinha para com o povo. E com isso, com essa profecia e essa profecia cumprida, o profeta Jonas se tornou como um ícone naquela cidade, por ser um profeta. Uma pessoa que profetiza algo bom para alguém e aquilo se cumpre, de certa forma ele se torna importante naquele ambiente, porque realmente a pessoa profetizou para mim e aconteceu, né? E foi um fato que aconteceu com o profeta Jonas. Mas só que, se nós analisarmos o contexto e a vida de Jonas, ele estava muito acostumado com aquela situação, onde profetizava coisas boas, estava vivendo no gozo, no auge do seu ministério como profeta em Israel. E Deus vem para ele e imputa a ele uma missão de levar uma palavra de juízo a uma cidade que historicamente era uma cidade inimiga de Israel, os assírios. E quem está ouvindo tiver tempo e for procurar acerca da história dos assírios, os assírios não eram um povo fácil, não eram um povo bom, por se tratar de um povo muito sanguinário, um povo muito violento e um povo desbravador. A história conta, em alguns subsídios e historicamente falando sobre os assírios, a história conta que os assírios naquela época, onde foi o período que o profeta Jonas profetizou, eles eram um povo que estavam desbravando o mundo, invadindo terras, tomando cidades. E por isso o povo de Israel se tornou uma presa fácil para que a qualquer momento, se os assírios viessem e quisessem tomariam as terras de Israel, levariam o povo cativo, saquearia, mataria boa parte da população do povo, porque era um povo muito violento, de guerreiros super preparados, guerreiros sem dó, sem piedade. E o profeta Jonas, por ter uma reputação muito boa,
Ele tentou se esconder de Deus pelo fato de que se eu ir para lá e eu fracassar, então é melhor que eu me esconda e me omita desta missão que Deus está me dando, do que eu vá lá e fracasse nessa missão, eu acabe morrendo junto àquele povo, por ser um povo violento. Muitos historiadores têm muita história contada acerca dos assírios, impropriamente dizendo sobre a cidade de Nínive. A história conta sobre os muros daquela cidade, que eram muros extremamente largos, uma cidade fortemente fortificada, onde diz que pessoas tinham até moradias em cima dos muros, passavam 2 carruagens empareadas e não atrapalhavam no trânsito por cima das muralhas. Então, era um povo preparado para a guerra e para enfrentar qualquer situação a qualquer momento. E o profeta Jonas temia muito isso. Deus está me mandando para o meio de um povo muito violento. Deus está me mandando para pregar a palavra para um povo que não tem piedade, não tem compaixão do seu próximo. Para um povo onde a identidade deste povo é os sangues nas mãos. Então, por isso que eu falei no começo da minha fala, acerca disto. O que aconteceu com a mulher de Jó. Todo mundo demoniza a esposa de Jó, diz que ela era uma fraca, uma pecadora, onde vem dizer para seu marido amaldiçoar a Deus e morrer. Mas só que, se nós analisarmos, só mudando um pouco aqui o contexto e indo para a análise da vida da mulher de Jó, aquela mulher, ela não estava acostumada com aquela situação. Ela perdeu tudo e até no momento nunca tinha reclamado de nada. Ela perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo, estava sem nada, ao ponto de estar só ela e o marido. E o ser humano por si próprio, que suporta uma dor tamanha, até esse ponto nós não podemos demonizar, mas dizer que aquela mulher foi uma guerreira, até aquele momento onde ela vê o seu marido sobre os escombros de sua casa, se coçando com cacos, e ela se entristece em ver o marido que era há um tempo e no que a realidade está mostrando, no que ele se tornou. Então é da natureza humana isso. E Jonas, além da reputação que ele tinha, ele estava com medo, porque ele ia entrar numa civilização que não tinha compaixão pelo próximo, uma civilização violenta. A história conta que nos muros daquela cidade era cheia de caveiras, pele humana estirada nos muros daquela cidade. Eles demonstravam era o cartão postal da cidade aquilo. Então quem batia o olho e olhava a cidade de Nínive de longe dizia: eu não me atreverei a entrar lá, porque realmente lá tem guerreiros e tem pessoas extremamente perigosas. Então era como colocar uma ovelha no meio de lobos. E foi assim que Jonas se sentiu. Então Jonas, ele recusou obedecer a Deus mais pela razão. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos desobedecer a Deus nunca. Mas só que Jonas se enganou de uma coisa, porque ele duvidou de quem estava mandando ele. Ele estava duvidando do Deus de seus pais, do Deus que fez aliança com o povo de Israel, que é um Deus tão poderoso. Ele duvidou daquele Deus. E nós, como crentes, como servos, acima de tudo e qualquer coisa, não importa a circunstância ou o momento, nós devemos ter e colocar em mente que o obedecer a Deus é muito melhor e maior do que a nossa própria vida. O tópico 2 fala sobre o testemunho, né? É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma. Como eu falei agora há pouco sobre a história de Jonas, sobre o livro, a forma que foi escrita.
a historicidade do livro de Jonas, né? E tudo isso eu já dei um pequeno resumo do que se trata. A experiência do profeta Jonas. Aquela cidade, como eu já disse, era uma cidade muito violenta, onde existia uma deusa chamada deusa Estar, que a pronúncia que vem na minha mente, no meu modo de pronunciar dessa forma. Essa deusa era conhecida como a deusa do sexo e a deusa da guerra. Então era a deusa da sensualidade, das coisas, da devassidão, das coisas imorais que Deus reprovava. Então, quando se fala nessa deusa, que era a deusa declarada daquela cidade, a gente já começa a deduzir o tipo de pecado e o tipo de vida que aquela cidade levava. Refrescando a memória, vem um estalo na mente que a única cidade que foi destruída por Deus, por tais pecados, Sodoma e Gomorra. Então, uma cidade para vir a ponto de Deus destruir, já vem na nossa mente como leitores e estudiosos da Bíblia, que provavelmente essa cidade estava nas piores práticas, que era justamente esse tipo de prática: sacrifícios, a homossexualidade, a devassidão total, a deturpação do corpo, da natureza humana. Então, era uma coisa tremenda que estava acontecendo naquele tempo, naquela época, naquela cidade. E isso é um repúdio, isto é algo que desagrada a Deus e que sobe um cheiro muito forte e um cheiro muito podre diante das narinas de Deus, que são tais tipos de pecado. Então, por isso que o profeta Jonas vem para pregar o juízo para aquela cidade. Da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus anunciou que destruiria aquela cidade, né? Deus destruiu, porque aquele povo era um povo muito rebelde, que não tinha compaixão, não tinha remorso, não tinha sentimento e não pensava na consequência que traria para as suas vidas. Então eles preferiam morrer no seu erro, preferiam morrer da forma que estavam, do que se arrependerem e se tornarem para Deus. A fuga e a tempestade. Isso aqui é algo interessante que aconteceu. Jonas, Deus incomoda ele e diz: Jonas, é para tu ir para Nínive. Jonas: tá bom, Senhor, eu vou. Chega até o cais. Quando chega no cais, ele começa a pensar, passar um filme na sua mente, passar um roteiro na sua mente, da mente acusando, dizendo: rapaz, se eu ir, se eu morrer, o que será de mim? Um profeta que é bem ovacionado em Israel, um profeta que profetiza coisas boas e acontece. E se eu ir para lá, eu morro, sumo da história, ninguém sabe de mim. Estou indo para o meio de um povo que é inimigo do meu povo. Uma cidade onde os seus homens e soldados tomam e extorquem e saqueiam cidades e tomam, levam escravos, matam. Eu estou indo praticamente uma viagem sem planejamento de volta, né? E ele toma o oposto que Deus quer para ele. Toma aquele barco, segue, e no meio do mar Deus lança uma tempestade. E o interessante, eu não sei como que eles lançaram sorte. Alguns dizem que eles rodaram uma garrafa, alguma coisa, não sei. Mas só sei que foi lançado sorte e a sorte recaiu sobre Jonas. Eu creio que apontou lá para o porão aonde Jonas estava. E a única pessoa que estava nesse porão era Jonas. Então, já era Deus avisando para aqueles marinheiros que o que estava acontecendo não era culpa deles, né? E eles eram acostumados a passar por aquele roteiro. Falando um pouco sobre geografia, eles eram acostumados a passar por lá há muito tempo, por se tratar de um canal no mar onde era muito calmo, podia se fazer viagens tranquilamente. Então foi um fenômeno sobrenatural que aconteceu naquele dia, apenas para que Deus trouxesse uma mensagem
ao profeta Jonas para que ele mudasse o seu pensamento e ainda desse tempo dele se arrepender e retomar aquele propósito anterior que Deus tinha colocado, aquela proposta que Deus já tinha colocado para ele. E o profeta Jonas, na mesma hora, se cai na mente do que ele estava fazendo. E como a história conta, a Bíblia, a palavra de Deus conta, eles pegam, jogam ele no mar e até pedem para que Deus limpe das mãos deles o sangue daquele inocente, por se tratar de um profeta, um homem de Deus, o profeta Jonas. E como a Bíblia narra, o profeta Jonas é lançado ao mar. E depois que ele é lançado ao mar, Deus providencia um grande peixe. E esse peixe vem e traga o profeta Jonas. E aí que vem as bases que Jesus teve. Da mesma forma que o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, assim também acontecerá de que o Filho do Homem também passará da mesma forma. E o profeta Jonas passou lá em uma escuridão terrível, está nas entranhas do peixe. Irmãos, Deus providenciou algo tremendo na vida de Jonas. Porque, primeiro, ele estava propício a ser consumido pela acidez gástrica que tinha no intestino daquele peixe. Se fosse uma baleia, segundo estudiosos que estudam os animais no mar, a baleia tem uma acidez tremenda no seu intestino. E Jonas não ficou no intestino do peixe, ele ficou nas entranhas. Então tudo já é uma providência de Deus. E lá das entranhas do peixe, ele começa a repensar a sua vida. E nós podemos analisar isto, que muitas das vezes o homem, quando está num auge, como estava o profeta Jonas, um profeta que profetizou grandes coisas para Israel, coisas essas que aconteceram, e ele estava se sentindo tal. E Deus trouxe uma missão para ele, onde aquela missão talvez seria o fim da sua vida. E eu estou fazendo uma conjectura, e eu creio que ele pensa aquele momento que ele está vivendo, e talvez que ele nunca voltaria para aquele momento que ele estava passando, um momento de glamour, um momento bom, um momento de paz. E Deus estava enviando ele para o meio de lobos, e talvez ele nunca voltaria. E muitas das vezes as pessoas, nós, nos sentimos tão confortáveis pelo momento que nós estamos passando, um momento bom. E às vezes Deus nos pega de uma forma tão tremenda e momentânea de um tempo para o outro e nos lança lá naquela escuridão, para que nós venhamos repensar os nossos conceitos sobre Deus. Venhamos repensar de que o que Deus propõe para nós não é uma coisa vã, o que Deus propõe para nós não é uma coisa do homem, e o que Deus propõe para nós, Ele cumpre e zela pelaquilo que Ele propôs. Então, certamente aquilo era para ser uma lição para Jonas, para que, olha, assim como está tendo momentos bons, tu vai ter momentos difíceis, mas mesmo a situação que eu estiver colocando é uma situação difícil, eu trago escape, eu trago a providência no momento certo. Então Jonas está vivendo o auge do seu ministério, mas ele mostrou para Jonas um fortalecimento do seu ministério. Vai ter momento bom, vai ter momento ruim. E agora eu estou te colocando numa situação que não é uma situação boa. Tu vai pregar no meio dos inimigos de um povo violento, de um povo sanguinário, e que provavelmente pode não voltar de lá. Mas só que ele não sabia o propósito de Deus. Ele preferiu desobedecer. Mas se ele tivesse buscado a direção, tivesse buscado realmente a presença e o direcionamento de Deus, Deus consolaria o seu coração e ele iria lá sem temor nenhum. Sem temor da vida, sem temor de
de morrer, colocando em seu coração que ele estava cumprindo um propósito e que a vontade de Deus predominaria naquele lugar. Seguindo todo esse curso, o profeta Jonas se arrepende nas entranhas daquele peixe, numa escuridão. Escuridão é como se fosse um deserto, é um momento, uma fase que ele está passando, consequente da desobediência. E o profeta Jonas passa por tudo isso, mas ele reconhece que ele desobedeceu a Deus, pede perdão, e Deus muda o curso daquele peixe e o lança à beira da praia, para que ele retorne ao plano e ao propósito original que Deus tinha posto para ele. Mas só que o profeta Jonas, ele estava com remorso, um rancor muito grande, porque Nínive era uma cidade inimiga do povo de Israel. E ele estava indo para o meio daquele povo. Ele estava pregando juízo para aquele povo. E o maior desejo, o desejo mais ardente que ele tinha no seu coração naquele momento, era, mesmo que eu pregue que esse povo vai morrer, a minha maior felicidade não é pelo que eu estou pregando, mas é porque esse povo vai se acabar todo. E ele não estava alinhado o propósito, os objetivos, o pensamento, e a mensagem dele não estava alinhada com o propósito original que Deus queria. Isso não estava alinhado porque ele preferiu a desobediência. E a desobediência, nós sabemos que o fruto da desobediência não é algo bom para a vida de um servo de Deus. A lição do livro. Ele se arrepende, e o que ele tira de lição? O profeta tinha fogo em suas palavras. Diz que o profeta anunciou: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Subvertida é a mesma palavra traduzida do original como se fosse: Nínive será totalmente destruída. Então, ele estava pregando, eu creio que até com raiva, ele estava proferindo isto. Mas eu creio que pelo tom de voz que ele estava falando, trouxe uma convicção a mais para aquele povo. Rapaz, o que esse homem está falando é algo sério, ele não está brincando não. E eu acho que o propósito dele pregar com raiva e transmitir com raiva aquilo que Deus estava propondo para ele, com rancor no coração, foi uma convicção a mais para aquele povo. E que quando ele termina a sua pregação, aquele povo todo se arrepende do mal, e é como se ele tirasse uma nuvem negra que estava sobre aquele povo, onde eles estavam totalmente distanciados e pervertidos do plano original de Deus para o homem. É como se tirasse um véu, uma capa que estava na sua mente, no seu rosto, e esclarecesse para eles o propósito que Deus tinha na vida do ser humano. E o quanto que Deus amava uma alma. Se há destruição, com certeza quem está anunciando essa destruição, quem vai destruir, ele também tem algum meio para que nós não sejamos destruídos. E eles se arrependem do mal que fazem. E como a Bíblia diz, eles se vestem de pano de saco, lançam um jejum e clamam pela misericórdia de Deus. O profeta Jonas, outrora um profeta ovacionado, um profeta humilhado nas entranhas do peixe, um profeta angustiado pregando a palavra com rancor, sem amor, porque o maior desejo dele, já que ele estava indo cumprir a missão que Deus tinha proposto, era ver a destruição daquele povo. Um profeta descontentado com a situação que ele estava, descontentado com a situação que o povo se encontrou, porque o povo se arrependeu.
povo se arrependeu pela palavra que foi lançada, pela palavra que foi pregada. O povo se arrependeu dos seus maus caminhos, o povo se arrependeu dos seus feitos e buscou o plano original, principal e a direção de que Deus tinha para eles, para que Deus tirasse aquela ira e viesse perdoar os seus pecados. Então, o profeta não se agradou, porque o maior desejo do seu coração não era que aquele povo se salvasse, mas era que aquele povo morresse assim como ele estava profetizando. Ele ficou mais frustrado, porque era como se ele estivesse falando uma coisa com a autoridade que ia acontecer, e lá no final Deus muda o curso e diz: não vai acontecer da forma que tu quer, vai acontecer da minha forma. É como se eu estivesse colocando uma situação que vai acontecer de um jeito, e na hora vem alguém e desmantela tudo que eu faço. Então é uma frustração. Foi uma frustração para o profeta Jonas, aonde Deus muda o curso daquilo que ele estava pregando. Mas tudo aquilo era somente para Deus mostrar para Jonas que o que importa para um profeta, para um servo de Deus, é somente obedecer a Deus e não questionar aquilo que Deus está fazendo. É normal, é natural que nós questionemos, mas muitas das vezes o questionar atrapalha a nossa missão. Nos resta e é melhor nós obedecer do que questionar aquilo e o propósito principal que Deus tem para a nossa vida. Deus ama a quem você detesta. Jonas não gostava daquele povo. A destruição daquele povo era bem melhor do que ele ver aquele povo se arrependendo. Um profeta frustrado. Frustrou-se, pregou uma coisa, Deus fez de outra forma. E acabou pedindo até a própria morte, que Deus tirasse logo a sua vida. Mas o propósito de Deus, e como a Bíblia diz no livro do profeta Jonas, o quão valorosos eram aquelas almas. Eram pessoas que não tinham conhecimento da verdade. Como a Bíblia diz, pessoas que não sabiam nem diferir entre a mão direita e nem a mão esquerda. Então era como se fossem crianças que não tinham conhecimento, porque era uma sociedade fechada. Mas a maravilhosa luz do Deus Todo-Poderoso exala aquela cidade e transpõe aqueles muros. E rasga o coração daquele povo e faz com que aquele povo se arrependa. Jonas agiu como um típico hebreu da sua época. Seu preconceito com os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista. Era um homem muito conservador e achava que a salvação era apenas para o seu povo. E nós vemos isso aqui já uma eminência e um espelho da proposta de Deus para salvar os gentios. Para salvar os gentios. Então já é uma ponte, já é um caminho do propósito original de Deus. Que Deus não queria salvar apenas o povo de Israel. Deus queria salvar também os gentios. E isso já mostra os gentios daquela época. Muito antes da igreja, né? Então, já mostra já um propósito e uma visão do que Deus tem. É duas vias, direita e esquerda, Israel e gentios, igreja. Né? Então, Deus também tem propósito e tem plano para quem está fora, porque são almas sedentas e que carecem de salvação, como aquele povo de Nínive. Era um povo que não tinha conhecimento, povo que não tinha conhecimento de Deus. Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Também possuímos valores, pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldades de liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Imagine então a dificuldade que temos de perdoar quem reprovamos, né? Então, Israel reprovava aquele povo, porque era um povo violento, um povo sem temor, porque era um povo que não tinha conhecimento de Deus. Era um povo que não temia Deus, né?
Então, era normal que aquele povo agisse daquela forma. Nós não somos tão diferentes de Jonas, precisamos de misericórdia divina sobre nossas vidas. Então, o livro do profeta Jonas traz ao leque, a um panorama total do livro, onde nós viemos repensar que a misericórdia, o amor de Deus, não é só para com nós, que já estamos nesta maravilhosa luz que é Deus. Alguém que está lá fora na escuridão, mas aquele não presta para nada, é um beberrão, é uma prostituta, é homossexual, ele também necessita de salvação. E a salvação não é só para quem está na luz, é também para quem está lá fora nas trevas. O mundo carece, o mundo clama e necessita de salvação, né? Então, esse é mais ou menos um panorama histórico da história e do ministério profético do profeta Jonas. Deus abençoe.